Ah, gente, não teve jeito. O Lloyd me decepcionou nesse capítulo. E sabe o que é pior? Que ele também vai te decepcionar. Ah, Lloyd, o que você tá fazendo, cara? Bem na hora que começa a nascer dentro do coração da Yor sentimentos de paixão pelo Lloyd, ele simplesmente é frio, insensível. E se continuar desse jeito, ele pode até perder a Yor mais pra frente. No, God, please, no! No! Ah, minha gente, eu tenho muito pra comentar junto com vocês sobre o capítulo 119 de Spy Family. E claro que sim, teremos as nossas críticas. Mas, não criemos pânico também. Porque teve umas coisinhas muito boas que podem gerar mais pra frente, finalmente, o andamento desse romance. Só que se você quiser saber de tudo isso, você vai ter que ficar nesse vídeo comigo até o final. Porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family que me desanimou no começo, mas depois de ler diversas e diversas vezes, eu pude notar algumas coisinhas que talvez o nosso desânimo de hoje seja a alegria de amanhã. Não pode ser! Pode ser sim. Tá pronto para isso? Bora! Então cola com o Mano Joe e bora para mais esse vídeo. E aí, galera do canal do Mano Joe? Como vocês estão, meus queridos espiões? Espero, é claro, que todos estejam muito bem. Porque hoje estamos aqui para o capítulo 119 de Spy Family, que na minha primeira leitura me deixou mega revoltado, mas lendo com muito mais calma e lendo repetidas vezes, eu pude notar algumas coisas que podem acontecer que ainda podemos crer na esperança do amanhã. Com finalmente um romance entre esses dois, já que o Lloyd tá difícil, viu? O homenzinho estúpido. Não estúpido de estupidez, mas estúpido de ser bobão e de não notar os sentimentos das pessoas e ser muito frio. E claro, eu não passo pano para esse Lloyd, já que da Anya e também da Yor nós temos muitos e muitos sentimentos, muitos desenvolvimentos, coisas crescendo, enquanto o Lloyd continua meio... precisa melhorar. Mas é claro que vocês vão entender tudo isso se me acompanharem nesse vídeo até o final. Por isso, calma, meus queridos! Não fiquem revoltados com o Mano Joe. E agora já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E é claro que espero que estejam prontos, porque vamos direto pro nosso vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Hemlock chegando muito cansado no jardim do gerente, e ele é pego desprevenido, afinal estava bem exausto. Também, né, ficou correndo à toa ao invés de aceitar a carona ali da Yor e do Matthew, né? E até o gerente percebeu uma certa mudança nele, porque ele estava meio afável, ele estava fora do comum do que ele costuma ser. E aí então ele recebeu as notícias das missões, o que aconteceu e tudo mais, só que o gerente estava feliz, até porque o Matthew não é X9, ele não dedurou as coisas terríveis que o Hemlock fez. Só que o cara, já desesperado, acaba soltando toda a verdade, que ele feriu um pouquinho as terras imperiais, quase matou o Alce e até brigou com a Yor, a Thorn Princess. É então que o gerente olha com aquela cara assim... De todo jeito, o nosso gerente, ele é bem compassivo, tanto até que mesmo o culpando pelo vandalismo com as terras imperiais, quase ter matado o Alce e tudo, ele não o culpou por ter brigado com a Yor, já que ele mesmo, o gerente, já tentou ali dar uma estocada em cima da Yor para ver se ela ainda era forte de verdade. Ou se com a sua família ela acabou ficando mais mole, só que, bom, isso não aconteceu. Legal que pelo menos o bichinho ali não é hipócrita, né? Mas, continuando aqui, o gerente diz que a Garden serve como força militar daquela nação há centenas de anos, ou seja, se caso eles perderem a sua força, eles não terão mais valor algum para aquela nação. Interessante de saber isso, embora eu gostaria muito de saber de verdade a origem da Garden, como ela surge e quais são todos os seus princípios. Bom, de todo jeito, o gerente compreende o Hemlock e sabe que, mesmo que ele venha com essa discussão, essa obsessão em ser forte, ter a sua força dentro da solidão, ele entende que essa é a maneira do Hemlock lidar com as coisas. E talvez seja algo particular dele. Ele não precisa ter exatamente o mesmo pensamento que a Yor, porque cada um tem o seu modo de ser e o seu modo de pensar de onde vem a força. E a gente pode
pode se aproveitar disso. É aí então que ele pergunta pro Hemlock se a Thorn Princess era forte, e aí então ele fala, sim, ela é forte. E é então que aparece a Gimp trazendo um remédio feito por ela mesma para aquele ferimento que o Hemlock causou na Yor. Olha só que fofinha. E no português, gente, ela chama a Yor de uma forma mais, digamos assim, com um apelidinho, Maninha, Thorny. Tipo, Thorny seria tipo Thornyzinha, né? Vamos colocar assim, de uma forma mais abrasileirada, né? E como ela sabe que, bom, o Hemlock feriu a Yor, ela fala assim, ó, entrega pra ela, vai servir também como um papel de desculpas, né? Um pedido de desculpas. O detalhe engraçado sobre tudo isso é que venenos e remédios não costumam fazer muito efeito na Yor, ou seja, sua capacidade ali de resistência a esse tipo de coisa é muito forte. Por isso que ela teve que fazer um remédio próprio, fabricado, né? Pra poder ali ajudar naquele ferimento, então a gente vai ver o que vai acontecer nesse capítulo. No primeiro momento, o Hemlock fala que não vai entregar porcaria nenhuma, e é então que a Gimp fica olhando pra ele com cara de brava, assim, tipo, você vai entregar sim. E aí então ele percebe que a Gimp ficou brava com ele, e aí ela começa a dizer que ela costumava a ter inveja da Yor assim como ele. Só que enquanto ele tem inveja da força da Yor, a Gimp ela tem inveja da Yor provavelmente porque a Yor tá ali dentro de um casamento e por conta da sua constituição física, talvez ela não seja capaz de entrar em um relacionamento. Não sabemos o que ela quer dizer exatamente com isso, mas aqui já temos uma mudança do inglês para o português, embora o espanhol acompanhe bastante o português nessas falas. Acontece que, na verdade, no inglês, a Gimp diz que ainda inveja a Yor. Na verdade, ela não diz ainda, né? Ela diz, eu também invejo a Yor. Ou seja, ela não fala no passado, tipo, eu costumava ter inveja da Yor. Não, ela diz que ela também inveja a Yor, mas por conta de como ela é, ela acha que ela nunca vai ter um amante, ou seja, uma pessoa ali que gosta dela também, tá? Um companheiro, digamos assim. E é nisso que, tipo, muda um pouquinho ali do português, porque ela fala sobre a constituição física do seu corpo. Não sei se é porque ela é baixinha, não sei se é porque, sei lá, ela tem um dedo a menos, não sei o que ela quer dizer exatamente com isso, nós não sabemos. Então ainda teremos que aguardar mais explicações sobre a Gimp, mas tá aí essa parte da tradução que vai ter mais coisa diferente mais pra frente, viu? Se preparem. Bom, mas de todo jeito, a Gimp entendeu que o Hemlock viu a Gimp meio triste porque ela também sentia inveja da Yor e porque estava, de certa forma, perturbando a Gimp e ela estava ficando meio chateada, o Hemlock tomou as suas dores, o que já pode trazer ali, quem sabe, um romance entre esses dois, né? Tá com cara disso, não tá? Bom, de todo jeito, a Gimp entende que foi por isso que ele ficou zangado com a Yor e acabou brigando com ela, mas de todo jeito ele fez errado, que ele deveria entender a sua maninha Thorny, e aí então ela também quer pedir desculpas de uma certa forma por ter sentido também inveja da Yor, mesmo que a Yor talvez nem soubesse disso, e aí o próprio Hemlock faria as pazes, né? Então, show de bola, Gimp! Porque mesmo que o Hemlock não admita que ele tem inveja da Yor, a gente sabe que no fundo ele tem sim. Outro ponto legal que não pode deixar passar batido por vocês é que a Gimp no português chamou de Maninha Thorny. Não só pelo apelido, mas Maninha. Talvez a Yor seja uma das mais velhas junto com o Hemlock dentro da própria Garden atual. Quem sabe, ainda temos ali um outro personagem, né, que ainda não apareceu, que é um dos assassinos da Garden. Então, tirando o Matthew e o gerente, provavelmente a Yor pode ser até a mais velha ou quase a mais velha dentro dele. Bom, aí o Hemlock pega ali os remédios e fala, beleza, vou entregar essa porcaria, mas fique sabendo aqui que eu só lutei com ela, só briguei com ela, não foi por sua conta não, na verdade eu queria ver se ela era forte mesmo. E aí então o gerente vê que, bom, as suas crianças, digamos assim, ainda são imaturas demais. Por isso, ele não pode deixar com que o Matthew se aposente. Então, aqui quando ele falou sobre o Matthew descansar um pouquinho e dar mais folga a ele, na verdade, no inglês estava se referindo a uma aposentadoria. Para o Matthew descansar, tem um novo líder ali entre eles e tudo. E é então que as coisas finalmente começam dentro do nosso capítulo, porque a Yor mal consegue dormir, tá com insônia e simplesmente vai ter um encontro com o Lloyd. Nisso eu já me animei logo na primeira vez que eu li. Só que aí... Ok. Vocês vão ver o que vai acontecer logo a seguir. Porque a Yor começa a pensar, como que eu fui parar nesse negócio de encontro, de marcar um encontro com o Lloyd? Ai, caramba, o que eu vou fazer? A gente tem um encontro e tal, e ela tá super nervosa, e aí ela se lembra do dia anterior, e quando ela estava batendo na porta do Lloyd,
Na verdade, gente, foi uma piada. Alguns vão rir dessa piada, mas eu, pelo menos, não ri porque eu fiquei mega decepcionado. Porque no final das contas, ela não estava aguentando mais a dor no seu braço do ferimento do Hemlock. E não era sobre os seus sentimentos, era dor. E aí eu falei, oh, não! Só que pelo menos vocês vão ter um encontro, então pode ser que alguma coisa aconteça ainda. E aí eu me enchi totalmente de esperanças, porque eles iriam para um encontro e, detalhe, no mesmo restaurante. Lá atrás eles foram beber e foi quando a Yor deu um chutaço. Foi um chute, né? Foi um chute que ela deu na cara do Lloyd que o bichinho até desmaiou quando ela tava bêbada e tudo mais, né? E bom, aí ela convida o Lloyd pra ir naquele restaurante, tipo, amanhã. E aí o Lloyd fala, pô, mas pra que essa pressa toda? E ela diz, não, é que eu tô muito afim de tomar aquele drink que eu tomei aquele dia e tudo mais, até porque ela imagina que tomando aquele drink, aquela bebida, aquele coquetel que eles tomaram, ela iria passar a sua dor. Então, sempre é algo muito forte pra Yor passar a dor de alguma forma, sendo um remédio ou até mesmo uma bebida, pelo visto. E bom, ela não tinha nenhuma desculpa preparada pra dizer pro Lloyd o porquê ela queria que fosse logo no outro dia e tal, e aí ela acaba dizendo ali que é tudo pelo disfarce ali pra mostrar pra todo mundo que eles estão apaixonados. E aí o Lloyd fala, oh, é verdade, né? Faz tempo que a gente não faz isso, seria bom, né? Pro nosso disfarce e tudo mais, né? Embora esse negócio que você tá falando sobre estudo de paquera, que seria exatamente isso? Bom, ela tá estudando ali por causa do Hemlock ter falado aquelas coisas e também do Matthew. E aí ela tenta ali falar pra ele, não, você não tá entendendo, não é exatamente isso, mas é isso. E, bom, ela não consegue explicar de todo jeito e aí eles vão finalmente por encontro. Aí eu fiquei animadão, falei, opa, eles estão animados, né? Será que eles estão animados? Bom, parece que a Yor tá meio mal-humorada. Porque o Lloyd tá andando junto com ela e ele até vai oferecer pra ela passar num shopping e tudo, dar uma passada ali numa outra rua e tal. Só que ela fala, não, eu quero ir direto pro restaurante. Tipo, mano, nem tá na hora do almoço, ela já quer ir pro restaurante, porque quer tomar aquele drink na mesma hora. Impressionante como eles não têm um drink em casa, né? Acho que eles poderiam ter ali, né? Bom, seria o tipo de remédio ali pra Yor. Bom, de todo jeito, eles saíram, certo? E aí o que deixa mais a gente animado é que dessa vez a Anya não vai querer ficar bisoiando eles. Tanto que deixam lá a Anya com o Frank e o Frank até pergunta pra Anya, pô, você vai querer ficar de zóio neles igual da última vez e tudo? E aí a Anya fala, ah não, já tô enjoada disso, não quero mais saber disso aí não. E aí então ninguém está ali pra atrapalhar, então são apenas os dois. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora meus queridos? Só que na verdade não vai ser agora. Não. Bom, de todo jeito, como eu disse pra vocês, ela tá mega mal-humorada por conta da dor. Então o Lloyd, olhando pra aquilo, ele pensa, meu, o humor dessa mulher é instável. Num dia ela tá toda feliz, noutra hora ela tá toda brava. O que tá acontecendo com essa mulher? Eu não tô entendendo. E agora eu tenho que acertar, porque da última vez eu levei uma bicuda na cara. Então é melhor que agora eu consiga fazer alguma coisa. Já levei uma bicuda na cara, já levei um tapa na cara quando eu fui tentar beijar ela e ela me deu um tapa na cara, né? Foi complicado. Dessa vez você tem que conseguir, Lloyd. E bom, eles vão lá pro restaurante, o restaurante abriu antes do almoço, e é então que eles vão pedir ali o coquetel e tal. Aí Yor pergunta pra ele, qual foi o último que eu bebi lá, que eu nem lembro. É tão bebum que nem sabe o que bebe, né? E aí então eles pedem lá um coquetel qualquer e tal, ela toma e fala assim, não é esse, mas já tá meio bêbada. Nem esperou a comida, já foi bebendo. E o Lloyd nem sabia que ela gostava tanto assim de coquetéis. Bom, talvez ela goste um pouquinho, mas não era esse o caso. Porque a dor continuava ali forte pra caramba, ela pede uma outra bebida, e nisso que ela pede essa outra bebida também não surte efeito. E é aí então que o garçom diz que aqueles são os únicos 2 coquetéis que eles têm naquele restaurante. Só que, detalhe, outra diferença do inglês para o português. Na verdade, né, no inglês está dizendo que tem uma larga variedade de coquetéis naquele restaurante. Então eles teriam que beber vários, digamos assim. Já no português dá a entender que tem apenas aqueles 2 tipos de coquetéis, não significa que só tem aquelas 2 bebidas, mas tipo, coquetel só tem aqueles 2, entendeu? Então, aí, tipo, o Lloyd fala, pô, então vamos pra um outro lugar, vamos procurar um drink mais forte aí, o que você quiser e tal. E ela fala, não, beleza, vamos dar uma volta. Só que aí a bichinha, gente, já tá pra lá de Bagdá, tá doidinha, tá bebum, já não tá falando nada com nada direito. E eles acabam se encontrando ali com as vizinhas de onde eles moram. Nisso, eles cumprimentam ela e tal, quando a Yor já chega perguntando pra elas, e aí, gente,
Vocês dão um beijo de boas-vindas quando vocês chegam em casa? E falando como se fosse uma bêbada, né? E aí então o Lloyd fala, meu, que pergunta é essa? Enquanto as mulheres olham pra ela e falam, meu Deus, que indecente! A bichinha simplesmente tava muito doida, pessoal. E aí então o Lloyd fala pra ela, olha, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de bebida, acho que é melhor você não beber mais, porque não tá funcionando muito bem. E aí então a Eeyore fala, pô, então você não liga de eu ficar desse jeito e tal? Tipo, com dor, ela se referindo ali à dor, né? E aí o Lloyd fala, não, não é isso, na verdade é que, tipo, você tá muito bêbada, né? E aí, sei lá, né, pode dar merda em alguma coisa aqui, né? Bom, é aí então que ela procura um banheiro, porque ela vai precisar ali retocar as suas bandagens, tá doendo muito ali o seu braço, e o Lloyd vai ficar esperando ela. Nesse instante aparece o Hemlock, entregando ali o remédio para Eeyore, e embora ele tenha ali ocultado a sua presença para o Lloyd não o perceber, já que o Hemlock estava seguindo os dois. E aí vem um detalhe, Lloyd, será que você é realmente o grande espião? Porque eu acho que você deveria ter notado o Hemlock por ali. Isso só mostra que o Hemlock também é muito habilidoso, mas já que ele é o melhor espião de todos, bom, eu achei que o Lloyd teria percebido. Bom, a Eeyore fica desesperada porque vai que o Lloyd acaba vendo os dois juntos e tal, e aí ele fala, não, relaxa, eu ocultei minha presença, fica tranquilo e tudo mais, ó, vim te entregar esse remédio que a Gimp trouxe pra você, pra te ajudar aí e tudo. Ela passa ali o remédio e realmente funciona pra caramba. Na verdade, o remédio era só uma pomadinha, né? E o Hemlock viu que aquele era o Lloyd, que era o marido da Eeyore, né? E ele até pergunta, pô, é seu papel ficar bêbada por aí, andando, quando tá casada e tal? E aí, nesse momento, gente, a Camila e as outras meninas acabam vendo a Eeyore junto com o Hemlock, ali num binóculo que elas estavam olhando ali na cidade e tudo, as três estavam saindo juntas e acabam vendo ela com o Hemlock, que percebe a presença delas, mas não faz absolutamente nada. Só percebe, elas sabem que ele percebeu, mas aí então elas ficaram olhando e pensando, meu Deus, será que a Eeyore está traindo ali o Lloyd de alguma forma? Por quê? Porque elas vão seguir os dois, e aí quando a Eeyore der tchau pro Hemlock, elas vão ver que a Eeyore estava saindo com o Lloyd, ou seja, ela se encontrou com outro homem enquanto estava saindo com o Lloyd, o que abre margem para as meninas pensarem, será que a Eeyore é um lobo em pele de cordeiro? Parece que isso pode gerar duas coisas aqui que eu quero comentar com vocês. A primeira, se desenvolver os sentimentos finalmente do Lloyd pela Eeyore, pode ser que ele sinta ciúmes, talvez do Hemlock, ou então fique preocupado que ele não é o homem necessário para Eeyore e por isso que ela está procurando amor em um outro lugar. E aí então ele vai ter que se provar como marido, digamos assim, para que a Eeyore não veja outros homens e veja a ele. E aí então vai deixar a Eeyore mais apaixonada ainda, o que pode, quem sabe, fazer de alguma forma ele também se apaixonar por ela. E lembrando, eles estão apenas há 6 meses juntos, né, nessa história. O problema é, 6 meses, pessoal, pro Lloyd não sentir nada, por enquanto, tipo, mesmo que você fale assim, não, mas são só 6 meses. Gente, são 6 meses como casados, mesmo não durmam juntos e tal, e talvez até não tenham tantas conversas assim, são 6 meses de convivência, e o Lloyd era uma pessoa que era já acostumado a fazer só missões sozinho, só que a gente percebeu que a família muda um pouquinho ele, só que, cara, o cara é frio demais, insensível demais, e até olha os outros como se fosse um objeto, e isso, cara, me decepcionou pra caramba nesse capítulo, vocês vão ver. O seu disfarce de espião tá sendo levado tão a sério que eu tô ficando meio que assim, é meio surreal, cara, que uma pessoa realmente não consiga criar vínculo nenhum, assim, a ponto de olhar os outros como objeto. Mas vocês vão entender. Bom, as meninas viram ali a Eeyore, ficaram ali pensando, pô, ela deve estar traindo o marido e tal, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma bisoiada nela, vamos ver o que ela está fazendo, né? E bom, ela aplicou ali o remédio, o braço melhorou, o humor melhorou. Nisso o Lloyd olha pra ela e fala, pô, o bom humor dela voltou. Opa, não posso baixar a guarda, vai que ela fica mal-humorada de novo, porque o humor ali dela é meio instável. E é nesse instante que a Eeyore já não tinha mais propósito nenhum para sair com o Lloyd. Só que o que acontece? O propósito acaba nascendo a partir do acaso de terem saído juntos, digamos assim. Porque eles estão saindo, estão dando uma volta e tudo mais, quando o Lloyd percebe que as meninas estão o seguindo, e aí então ele fala, pô, aquelas meninas não são do seu trabalho e tudo? Vixe, mano, então a gente vai ter que mostrar que a gente é apaixonado aqui pra elas, né? E aí a Eeyore olha pra ele e fala, mas o que você quer dizer com isso? Bom, eles vão ter que andar de mãos dadas. Essa parte é fofa, mas se tivesse um pouquinho mais de sentimento por parte do Lloyd, ou então ele até
ficando nervoso, a Yor já ia ficar nervosa logo de cara, né? Só que, pô, mano, foi tão robótico que eu falei, caramba, velho, esse cara é um robô, velho. De todo jeito, as meninas agora estão super desconfiadas da Yor, que tá super nervosa. A sua mão começa a suar, o seu corpo também, ela começa a ficar quente pra caramba. E nisso, o remédio, a pomadinha, vai saindo e a dor vai voltando, o mau humor também. E o Lloyd, percebendo isso, ele fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que ter segurado na mão dela, porque a atitude partiu dele, pressionou ela demais? Será que ela não queria que eu fizesse isso? Putz, eu não sei o que essa mulher tá pensando, o que eu faço? Eu sou um espião e não consigo ler minha própria esposa. E ela tá segurando a mão dele tão forte que ele acha que ele pode levar ali um chute ou então uma tapada aqui no meio da cara, né? E aí as meninas ficam olhando quando eles resolvem ali despistar as meninas. E aí então o Lloyd segura na mão dela, sai correndo e fala, uma borboleta! E aí conseguem despistar das meninas. E aí ela vai no banheiro mais uma vez, reaplica o remédio, ou seja, voltou o bom humor e o Lloyd fica sem entender. Só que a Yor, ela começa a dar uma risadinha, tipo, hehehe. E aí, no comecinho, você fica sem entender o porquê que ela riu. Mas foi porque ela simplesmente se divertiu. E aí ela começa a pensar, será que é inapropriado da minha parte pensar que eu me diverti um pouquinho com a gente saindo, andando de mãos dadas e tudo? Então os sentimentos de amor pelo Lloyd começam a brotar ali dentro do seu coração, o que já começou a me animar pra caramba. Esperava uma atitude ainda melhor da Yor, e ela tem uma atitude melhor, pelo menos internamente, admitindo os seus próprios sentimentos. E eu falo de amor porque o próprio Hemlock falou que aquilo era inapropriado. Talvez ele esteja certo, segundo a própria Yor, só que ela vai vendo que não é bem assim. E bom, é aí então que eu comecei a me animar novamente, porque o Lloyd diz pra ela que, olha, a gente foi pra um lugar com muita gente, vamos pra um lugar mais quieto. E aí, pô, mano, legal! E aí eles retornam pro mesmo lugar onde eles se encontraram uma outra vez ali, né? Acho que foi, se eu não tô enganado, foi naquele mesmo lugar onde tinha ele, a Anya, e eles ficaram observando as coisas ali, numa ponte ali, numa colina ali, no alto de uma colina, né? E aí eles começam a observar e fazem 6 meses que eles estão juntos e tal, só que a Yor acaba sentindo ali uma certa nostalgia, até porque eles não saem tanto como casal e às vezes nem tanto como família também. E bom, é então que a Yor tem uma das frases mais legais desse capítulo, porque internamente ela começa a pensar nos motivos que ela normalmente ia para aquele lugar, ela passava por ele e tudo, porque ela queria ter a certeza do seu trabalho, saber a razão pela qual ela está lutando, vendo as pessoas. Só que agora ela já não vai tanto para esse lugar, e não é porque ela não precisa mais dessa razão, mas porque ela encontrou uma razão muito maior bem ao lado dela. Só que aqui no português ela diz que ela sente que ela tem uma coisa bem mais importante aqui, né, que dá a entender ali que seria ela e o Lloyd, só que no inglês dá muito mais o sentido que hoje ela tem algo que lhe importa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ou seja, o lar é muito mais do que uma casa, é o lugar onde você se aconchega, onde você fica, onde você se sente confortável, é muito mais do que apenas, é uma casa. O lar tem mais esse sentido. Então, da mesma forma, a Yor diz isso, dando muito mais a entender que agora ela tem alguém com quem ela pode contar, alguém que ela gosta. E é aí então que ela pergunta pro Lloyd por quanto tempo mais eles vão ficar juntos aí nesse casamento de mentira. O Lloyd fica assustado, não sabe o que pensar direito, ele até imagina que a Yor quer encerrar ali o casamento, e ele fala, vou mudar o acordo aqui do casamento, vai ver, ela não tá gostando muito das coisas, mas e se ela estiver inflexível sobre isso e quiser terminar logo de uma vez, o que eu faço? Eu entro em contato com a Wise para tentar seguir o plano sem uma esposa, porque eu pensei que a Anya ia se graduar, até ela se graduar, não, até ela se formar como Imperial Scholar, a gente ia manter esse casamento, putz, o que eu faço? Não, eu não posso presumir isso daqui, eu tenho que saber o que ela tá pensando de verdade, por isso ele deixa ela falar primeiro, para entender o que ela está querendo dizer com essa pergunta, até porque, se terminar esse casamento, ele também perde a conexão com Melinda, a todo momento, sempre usando a Yor, sempre ela como um objeto, enquanto nós vemos a Yor abrindo de fato seu coração, não abrindo totalmente, porque ela não conta todos os seus sentimentos, mas ela se abre para ele, ela se permite abrir para fazer uma pergunta no sentido realmente romântico. Porque o motivo pelo qual eles têm esse acordo, esse contrato de casamento, é para que a Anya se forme e tudo, que a Anya fique bem e tudo mais, que ela estude no Éden e tal. E que se de alguma forma ele desistisse da Anya se formar lá no Éden, alguma coisa assim acontecesse, eles poderiam acabar terminando o casamento e aí
seria o fim de tudo. Isso no português, mas no inglês fica muito mais claro que é de uma forma romântica. Por quê? Porque na verdade a Yor está dizendo aqui pro Lloyd que ela pensa assim, que quando a Anya acabar se formando, depois que ela se graduar, que o Lloyd pode acabar desistindo do casamento, porque era só um acordo até a Anya se formar, digamos assim, e depois acabou. Já era, entendeu? Dando muito mais o sentido de, poxa, provavelmente, depois que a Anya se graduar, eu já não vou ter mais você aqui. Eu já não vou ter mais o Lloyd ao meu lado, porque você vai querer encerrar esse casamento porque você não gosta de mim. E aí, então, ela pergunta pro Lloyd, mas e você? Porque, assim, eu quero saber o que você pensa, porque pra mim, ela dá aquele sentido de, eu queria que isso durasse pra sempre, eu queria que esse casamento durasse pra sempre, não por conta do casamento, da Anya, da família, mas porque ela quer continuar com o Lloyd, ela está apaixonada pelo Lloyd. No inglês isso fica muito mais claro do que está no português, então aí teria que ler no japonês para ver, para ter uma ideia, né? E aí o Lloyd, percebendo que talvez ela queira continuar com esse casamento, ele fala pra ela, não, a gente pode continuar até onde você quiser, pra sempre, e tudo, e tal, e ela fala, não, mas não é isso que eu quero dizer, eu não tô falando mais pelo risco de eu ser presa, só que isso nos pensamentos, porque ela tem vergonha de se abrir totalmente, até porque é um casamento de fachada, e se ela pegar e revelar seus sentimentos, falar, ó, tô gostando de você, será que o Lloyd sente o mesmo? Será que o Lloyd seria recíproco com ela? Ou será que o Lloyd simplesmente a abandonaria porque, não, opa, nosso casamento é estritamente profissional e a gente não pode ficar junto dessa maneira, eu não tenho sentimentos românticos por você. Então, ela entende dessa forma, por isso que ela fica mais recatada. E aí o Lloyd diz que até a Anya vai ficar feliz, mesmo crescendo e tudo, que eles continuem com esse casamento, porque pra ela é tipo um casamento meio que de verdade, né? Embora ela lê mentes, então ela saberia de tudo. De todo jeito, é nesse momento que ele trata a Yor como se fosse um objeto, até porque ter ela ao seu lado é muito útil. E é nessa parte que o Lloyd me decepciona muito. Já não é a primeira vez, já é uma segunda, terceira, quarta vez que isso acontece, onde ele lida com a Anya e até com a Yor como se fossem realmente objetos. E aí a gente pode argumentar que ele sempre viveu para isso, que ele é um espião, que ele abandonou todos os sentimentos, todas as coisas, só que a partir do momento que ele faz uma missão em conjunto com outras pessoas, e detalhe, pessoas essas que aos poucos ele também tá ficando mais mole com elas e tal, a sua própria chefe acaba percebendo, gente, a gente espera uma atitude muito mais de, poxa, eu poderia me importar muito mais com os sentimentos da outra pessoa. O que ela tá querendo dizer com isso? Será que ela tá se apaixonando? Será que não? Será que ela tá sentindo algo a mais? Será que ela quer continuar esse casamento na verdade porque ela gosta de mim realmente? Ou então eu tô criando sentimentos por essa família, eu quero manter essa família? Então, toda vez que ele nega esses sentimentos, acaba deixando com que o Lloyd fique menos humano. E menos humano não se aproxima muito do leitor. Afinal, são 6 meses, mas são 6 meses convivendo juntos. Você convivendo com uma pessoa por 6 meses, ou você vai criar raiva dela, ou você vai acabar gostando dela, não gostando no sentido romântico, mas gostando pelo menos com amizade e tal. E o Lloyd, ele sempre se mostra muito frio nos pensamentos, no seu interno. Esse é o problema. Porque aí, então, a gente vê que o personagem sempre volta para trás. Ele nunca avança nessa parte do sentimento, nem de paixão e muito menos até de se importar com o outro. Outro detalhe aqui, se lembram do sequestro no ônibus? Por que o Lloyd, como pai, ou até mesmo como uma pessoa que está cuidando de uma criança, que claramente quando envolve ali uma criança, ele ficou feliz até quando ela passou ali no negócio, genuinamente ficou feliz, mas quando ela foi sequestrada nem se mostrou ali muito preocupado. Como isso acontece? Entendeu? Então, essa parte mais insensível do Lloyd acaba decepcionando muita gente, inclusive eu mesmo. E aposto que vocês também se decepcionariam se vocês notassem esses detalhes, ou se vocês, caso, se lembrassem desses detalhes. E é então que, quando a gente olha para Yor, tentando saber os sentimentos dele, e a gente vê que o Lloyd, ele é apenas insensível na sua cabeça, não conseguindo responder a pergunta dela, enquanto ela diz, não é isso, não é isso, não é isso, a gente percebe que, mano, falta um pouquinho ali de sensibilidade dele. Mesmo sendo um espião e jogando fora os seus sentimentos, ele continua sendo humano, ele não é um robô. Ele também sente raiva, ele também quer proteger a sua família em alguns momentos. Já quis dar um soco ali naquele cara que estava entrevistando a Anya e fez ela chorar. Vocês lembram disso? Por que não agora esse sentimento aparece? Por que não agora, nesses momentos que eles estão juntos, ele para pensar um pouquinho na sua própria vida também, além de ser um espião? Então, é nesses momentos que a gente sente falta do Lloyd mais humano e menos insensível, menos espião robótico. Por isso que quando ela pergunta, e você, Lloyd, pra você o que é esse casamento? O que
que você espera disso e tal? O Lloyd fala, não, isso me ajudaria também, ficar junto com você. E ela fala, não, mas não é isso que eu quero dizer. E aí na próxima cena, na página final, mostra a distância que existe entre os dois, mesmo estando lado a lado. Porque enquanto a Yor se aproxima mais do Lloyd, até sentimentalmente falando, o Lloyd não se aproxima. E ela entende que ela quer saber os sentimentos dele, e a gente vê que ele não se abre. Então, falta ele se abrir mais um pouco. Falta ele demonstrar os sentimentos que a Fiona viu quando ele estava ali em família, se divertindo e sorrindo de uma maneira totalmente diferente daquele espião perfeito. Assim como a Yor já está se deixando levar por esse sentimento e vai brotando no coração dela ali aquela paixão, aquele negócio de eu gosto desse cara, eu gosto de me divertir com ele, até mesmo apenas com ele, quero continuar vivendo a vida com ele, quero levar esse casamento como um casamento de verdade. E aí então, a Yor pensa no que o Matthew falou sobre a parte do ego e tudo, sua história com a sua esposa, que a sua esposa, quem sabe, ficaria ali ao seu lado, mesmo que ela soubesse das suas mentiras e tal, e talvez seja apenas parte do ego dela, digamos assim. É ali que a gente encerra esse capítulo. Que no primeiro momento, gente, eu vou dizer pra vocês que eu não gostei. Fui no Anime Friends, conversei com a minha amiga Aline, né, que sempre tá vendo os vídeos aí também, né, só que ela acabou parando de ler Spy Family por conta disso. Porque o que acontece? O Endo, o autor, ele sempre coloca uma piada quando tem um assunto muito sério. Como agora da Yor, tipo, aquela dor que ela tava sentindo não era algo sentimental naquele momento, pelo menos, depois se transforma um pouquinho, mas era a dor física ali, e sempre vem uma piadinha, a gente regride novamente, e aí então os personagens também não avançam na relação, e mesmo que tenham passados apenas 6 meses, a gente tem que parar para pensar em um outro negócio. São 6 meses vivendo como se fosse uma família, juntos. Alguma coisa vai criar ali, seja inimizade, seja amizade, seja amor, seja alguma coisa vai criar. E o Lloyd ser insensível por todo esse tempo parecendo um robô, não é que ele é perfeitinho demais, ele simplesmente é um personagem não tão humano. E aí é ruim pra gente como leitor, porque já se passaram 119 capítulos, já passaram uns anos aí que Spy Family tá sendo publicado e tudo mais, tem a demora para ser publicado cada capítulo, de 15 em 15 dias, só que tem o detalhe do desenvolvimento não acontecer, não só entre o casal, mas dos próprios sentimentos. Da Yor demorou, mas aconteceu agora. E esse é o ponto positivo. A gente olha e fala, beleza, a Yor tá avançando. A Anya vai crescendo seus sentimentos, vai evoluindo ali sua relação até mesmo com o próprio Damian, compreendendo ali os sentimentos de uma forma que é de criança realmente, né? Contando o seu segredo pro Damian, mesmo que ele não tenha acreditado, mostrando que ela se importa, tá começando a criar aquele sentimento de criança quando a gente acaba gostando ali daquela garota, daquele garoto e tudo. Então as coisas vão mudando, a gente vê 2 personagens evoluindo na família e vê um personagem que ele fica sempre na mesma estaca, no mesmo lugar. Isso acaba desanimando e essa é a crítica fatal do negócio. O problema é esse, mas a solução pode vir logo a seguir, porque as meninas viram ela com Hemlock. E aí, como eu disse pra vocês, o Lloyd pode passar como, opa, sou um marido que não tá sendo tão útil, vamos dizer assim. E aí, então, pra continuar com essa esposa, porque ele não tem como trocar de esposa, esse tipo de coisa e tal, ele vai ter que conquistar ela de verdade. E talvez tentando conquistar ela de verdade, ele venha a notar outras qualidades da Yor e venha a ser mais humano com ela. Entender a Yor, ser mais sensível e finalmente, quem sabe, se apaixonar de fato, no meio desse processo. Pelo menos é isso que a gente espera, é a esperança que a gente carrega. O problema é que o autor, ele sempre volta atrás quando a gente acha que vai ter alguma coisinha a mais, tanto da família quanto até mesmo ali da relação entre os dois e tudo. Não beijo, segurar as mãos que eu tô falando, sentimentalmente falando, dentro da cabeça. Pelo menos se o Lloyd pensar assim, poxa, tô vendo essa mulher de uma outra maneira agora. Seria legal. Agora, ver a todo momento, mesmo dentro da cabeça, ele ver as pessoas como objetos e tal, apenas pela Operação Strix, ou então, depois que terminar a Operação Strix, a Yor ainda vai ser útil. Pô, cara, você só pensa na missão e nos sentimentos dessa pessoa. Você não tá percebendo que ela tá sendo mais sensível, que ela não tá querendo dizer isso? Parece que o nosso espião, que é psiquiatra, não entende muito bem os sentimentos quando se trata da sua própria vida e das pessoas que estão ao seu redor. Falta isso para mudar. Talvez a Anya possa ajudar também, quem sabe, e vamos ver no que isso vai dar, né?
vamos esperar para o próximo capítulo, eu vou aguardar vocês. Quero saber as críticas aí que vocês têm, ou até os elogios, as discordâncias do que eu trouxe aqui, porque, claro, gente, eu quero muito saber o que vocês pensam também. Não, a minha opinião não é absoluta, mas eu critico quando acho que é para criticar, não passo pano para as coisas, e se eu passo pano é porque eu tenho um motivo que eu gostei daquilo, e aí eu explico o porquê. Mas, né, a gente às vezes tem que admitir que o negócio tá chato do jeito que tá, com o Lloyd tão insensível assim, e do autor não caminhando nessa relação nem de família e nem do relacionamento como casamento entre os dois. Bom, agora o Mano Joe tá indo nessa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou meio longo, claro, eu sei, só que eu me dediquei pra caramba para trazer tudo isso pra vocês. E detalhe, ainda tô trazendo as partes do inglês aí, que tem umas certas mudanças, para que a gente pegue todas as nuances do mangá, beleza? Agora o Joe tá vazando, te aguardo num próximo vídeo. Fui, valeu!